O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Após denunciar o orgulho individual de alguns judeus que se consideravam melhores que os outros, Jesus revela o orgulho nacional do povo, usando de uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Se você quiser entender o Novo Testamento, deve ter sempre em mente o que João diz sobre Jesus em seu Evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder ou direito de se tornarem filhos de Deus. Isso está em João capítulo 1. Repare que o primeiro advento ou vinda de Jesus tem 2 etapas. Primeiro, ele veio para o que era seu, isto é, os judeus. Como os seus não o receberam, ele passou a tratar com judeus e gentios que o receberam pela fé, fazendo deles, então, filhos de Deus. Portanto, ao ler os evangelhos, pergunte sempre: o que isto tem a ver com os judeus? Somente depois é que você deve tentar identificar se existe algo ali que possa ser aplicado de forma direta ou indireta a você. Vemos que este capítulo está claramente relacionado aos judeus. Se perguntarmos ao profeta Isaías que vinha ou fazenda é esta, e o que significa a planta figueira, nós teremos a resposta. A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a planta que ele amava. Isaías 5, versículo 7. Durante tempo suficiente, que são os 3 anos mencionados na parábola, Deus procurou fruto em sua vinha, Israel, e não encontrou. Depois que a nação foi dividida, tudo o que sobrou foi um pequeno remanescente, Judá e Benjamim, que voltou a Jerusalém para reconstruir a cidade e o templo. Estes são os judeus, e como a figueira da parábola, representam a planta que devia ter dado fruto, porém não deu. Deus mandou que a figueira fosse cortada, isto é, que fosse dado um fim naquele testemunho. Porém, um intercessor suplica: deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. O que intercede é o próprio Senhor Jesus. E este mais 1 ano representa o tempo do seu ministério entre os judeus. Apesar de ele dar à figueira todas as condições para que desse fruto, isto não aconteceu. E ela acabaria sendo cortada totalmente no ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído. E o judaísmo se transformou em mera recordação. Os judeus que hoje existem não podem praticar sua religião sem o templo e sem os sacrifícios. Por isso eles mantêm apenas uma casca ou aparência daquilo que era no passado. Mas o recado de Jesus aos judeus não termina aí, como nós veremos nos próximos 3 minutos. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.